Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon e a gente vem hoje para falar, adivinha sobre o quê? Sobre o quê? Não é Getúlio Vargas. Já estava respondendo, né? Não! A gente vai conversar hoje sobre a inserção do negro na sociedade do Brasil da Primeira República. A gente vai falar sobre a luta pela abolição da escravidão e a luta pela inserção do negro nessa sociedade brasileira. Como ele resistiu à escravidão e depois se inseriu nessa sociedade brasileira pós-escravidão. Então, é sobre isso que a gente fala. Não é mais Getúlio Vargas, viu? Vamos lá! Ei, galera, para a gente começar a aula de hoje, tem uma imagem para você analisar aí, que a gente vai conversar sobre ela exatamente para introduzir esse assunto com você, sobre essa situação do negro na sociedade brasileira. Dá uma olhada aí na tela. Aqui do lado esquerdo, você tem uma reportagem do jornal Correio Brasiliense que traz exatamente essa informação sobre 130 anos após a abolição, ou seja, o fim da escravidão, a população negra ainda sofre com a desigualdade e traz números para você, mostrando que 63,7% dos desempregados do Brasil, lá no ano de 2018, eram negros. Ou ainda, no final da manchete tem uma outra informação para você, de que a população negra ganha em média muito menos do que a população não negra no Brasil. Números de 2018. Então, ao lado são apresentados dados recentes sobre a condição de vida da população negra no Brasil. São os mais vulneráveis. São os números que estão apresentando, pois em média recebem os piores salários e são os mais atingidos pelo desemprego. Exatamente sobre isso, aí a gente pode conversar. Quais seriam as causas para explicar a situação do negro no Brasil? Para explicar esses números? Qual é a causa disso? Então a gente vai conversar na aula de hoje um pouco sobre isso. O que causa essa diferença no Brasil? Ainda, o que você sabe da luta da população negra na busca por direitos sociais? E a gente não vai ficar só nessa aula falando disso. As nossas próximas aulas também vão falar sobre essa busca dos negros pelos seus direitos sociais. E o que você sabe sobre isso? Como é na sua cidade? Como é na sua região? Como é com seus amigos essa busca por direitos sociais? Quais são as dificuldades que a população negra ainda enfrenta hoje? Já buscou muitos direitos sociais? Já. E quais dificuldades ainda hoje são enfrentados? Na sua cidade, como é a situação da população negra na sua cidade? Ainda é a maior parte dos desempregados? É a maior parte da população pobre? Tem acesso a todos os serviços oferecidos? Como é essa realidade para você? Então, você percebeu a partir daí que nós vamos falar sobre essa inserção. Os negros participando de uma sociedade que eles não participavam quando eram escravos. Lembra um conceito mais básico. Escravo não era tratado como pessoa, era coisa, ferramenta de trabalho. Então agora o escravo, como ser humano, participando dessa sociedade. Como ele se inseriu, como ele foi aceito nessa sociedade, como ele lutou por isso. Certo? Então, contexto histórico dessa situação para você. A escravidão foi a base da mão de obra do Brasil. Foi. Basicamente, o trabalho no Brasil, desde os tempos da colônia, era feito por escravos. No começo indígenas, depois trazidos da África. Os negros participaram da luta pela abolição da escravidão. Cuidado com a visão de que o fim da escravidão foi um presente dado para a população negra. Não. Eles participaram desses movimentos de luta.
Fugas, revoltas, quilombos, a resistência cultural por manter sua cultura, as negociações, tudo isso fez parte da luta da população negra para acabar com a escravidão. Ela não foi aceita pela população negra numa boa, essa situação de escravidão. Houve luta, houve resistência, houve essas formas de se negociar e de se pedir o fim da escravidão. Certo? Ó, você tem duas imagens aqui de um pintor francês, Jean-Baptiste Debré, no Brasil, no começo do século XIX, e que ele ilustrou muito do cotidiano das cidades brasileiras por onde ele passou. E aqui você tem duas pinturas que mostram isso. Repara que em ambas você tem uma situação muito parecida acontecendo. Negros apanhando. Então, essa é uma situação muito comum também à escravidão do Brasil. A violência com que os negros eram tratados, com que os escravizados eram tratados. E essa violência era uma cena comum do cotidiano das cidades brasileiras, aí até o século XIX, como está retratado nessas duas pinturas do Debré. Galera, a pressão internacional pelo fim da escravidão veio principalmente a partir da independência do Brasil. Lembra a independência? 1822? Isso. Então, a partir da independência, Brasil sem Portugal, o Brasil passou a receber uma pressão para acabar com essa escravidão. A independência não acabou com a escravidão no Brasil. Ela não mudou essa relação social. Manteve a escravidão. Apesar do Brasil se separar de Portugal, a escravidão ficou como característica do Brasil. Abolicionistas é um nome que você vai ouvir muito. Abolicionista é o nome dado às pessoas que lutavam pelo fim da escravidão, que pediam a abolição da escravidão. Eram chamados então de abolicionistas. Grave esse nome, por isso que eu sublinhei. Importante você lembrar. Abolicionista quer o fim da escravidão. Ele quer a abolição da escravidão. Abolir quer dizer acabar. Já era. Ó, aqui eu coloquei para você alguns nomes de personalidades que lutaram por essa abolição da escravidão com mais força. Não são os únicos, isso é importante. Houve uma luta grande da sociedade brasileira do século XIX para acabar com a escravidão. Aqui eu destaquei alguns nomes para vocês. O engenheiro André Rebouças, o poeta Luiz Gama, o jornalista José do Patrocínio e o político Joaquim Nabuco. Destaquei esses nomes, você pode anotar, pesquisar a vida deles depois, você vai perceber essa luta pelo fim da escravidão que eles tanto tiveram. Anota esses nomes, dá uma pesquisada na vida deles depois, que é bem legal. Aqui tem imagens de alguns deles para vocês. Primeiro, o engenheiro André Rebouças. Ele é um dos engenheiros que projetou a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Isso, lá no final do século XIX. Luiz Gama, escritor, que também lutou muito, e político, advogado, que lutou muito pelo fim da escravidão, e José do Patrocínio. Essas três personalidades negras, não escravos, mas que lutavam pelo fim da escravidão e tinham certo destaque na sociedade brasileira, principalmente na capital, Rio de Janeiro. Ó, mais sobre contexto histórico. Você já estudou isso aqui. Eu vou passar rapidamente para você relembrar. Ah, professor, mas eu não lembro disso. Então veja agora. Mas você já estudou isso lá no seu 8º ano. Tá lembrado? Você tem aqui 4 das leis principais que foram aos poucos, gradualmente, acabando com a escravidão no Brasil. E repara pelas datas que é bem aos poucos. A primeira lei que você tem é a Lei Eusébio de Queiroz. Nunca você vai decorar esse nome? Tem uma, vou te facilitar. Lei do Tráfico Negreiro. É a lei que proibiu a entrada de escravos no Brasil. A partir de 1850, por lei, não poderiam entrar mais escravos vindos da África no Brasil. 1850. Mas, detalhe sobre essa lei. Lembrando, quem estava no Brasil como escravo permaneceria, os filhos dos escravos seriam escravos e permaneceria. Ela não acabou com a escravidão. Ela proibiu a entrada de novos escravos. Cuidado.
Lei do Ventre Livre, de 1871. Ventre é barriga. Então, a lei da barriga livre declarava, então, a barriga das escravas como livre. Dá para entender isso? Ó, todo filho de escrava, nascido a partir da lei, era livre. Filho da escrava, nasceu a partir da promulgação da lei em 1871, é livre. Lei dos Sexagenários, de 1885. Ela ganhou um apelido muito curioso, a Lei da Gargalhada. Por quê? Olha a definição dela. Libertava todo escravo com 60 anos de idade ou mais. Problema: a expectativa de vida dos escravos no Brasil neste período raramente alcançava os 45 anos de idade. Então, nenhum escravo alcançaria, ou se alcançasse, como que ele chegaria aos 60 anos de idade para ser liberto? Por isso o apelido que ela ganhou de Lei da Gargalhada. Mas repara, tem uma caminhada lenta para acabar com a escravidão. Até que a gente chega na famosa Lei Áurea, que eu grifei para você. Lei Áurea, Lei de Ouro, 13 de maio de 1888. Ela declarou extinta a escravidão no Brasil. Acabou a escravidão a partir dessa lei, a lei de 13 de maio de 1888. Essas 4 leis que foram, repara, bem aos poucos, da primeira lei, Lei Eusébio de Queiroz, 1850, até a Lei Áurea, 1888, você tem uma caminhada longa de 38 anos nesses passos até a gente acabar com a escravidão. Lembrou disso do ano passado? Não vou dar muito detalhe, você já estudou isso, é só para te relembrar, ver como foi essa caminhada para acabar com a lei que permitia a escravidão no Brasil. Aqui você tem 2 imagens que mostram um pouco disso. Você tem 2 pessoas, um dono de terras e um escravo, juntos se cumprimentando e comemorando a Lei 3353 de 13 de maio de 1888. Então olha o encontro do branco com o negro, o dono de terras ou o senhor de escravos e o ex-escravo agora. Todos estão felizes na sociedade, comemorando o fim da escravidão. Ao lado, você tem o ato do Poder Legislativo de 13 de maio de 1888. A lei aprovada pelos deputados do Rio de Janeiro, que declarou extinta a escravidão no Brasil. Essa lei, então, foi encaminhada para a princesa regente do Brasil à época, Isabel, filha do Pedro II, para que fosse promulgada, para que fosse aprovada, para que valesse a partir daí. Então, aqui você tem esse ato comunicando isso, que a Assembleia está dirigindo para o imperador essa lei aprovada para que ela seja, então, sancionada, passe a valer. Então, lembra, é uma lei, então ela foi feita por deputados, poder legislativo. A Isabel não criou a lei sozinha, cuidado com isso. A princesa Isabel é do poder executivo. O poder legislativo que cria leis, criou essa lei, os deputados, e ela sancionou como parte do poder executivo que ela tinha. Cuidado com isso, eu sei que você já está sabendo, mas é bom reforçar. Ei, tarefa para você sobre essa luta para abolir a escravidão no Brasil. A gente já volta.
Frase do Joaquim Nabuco: não nos basta acabar com a escravidão, é preciso acabar com a obra da escravidão. Então, foi pedido para você comentar essa frase dele. Que obra é essa a que ele está se referindo? Qual é a obra da escravidão? Então, para te ajudar, vamos ver se você respondeu algo mais ou menos parecido com isso. Ó. Qual é a obra da escravidão? O preconceito, o estereótipo, essa imagem negativa que foi construída ligada ao negro. Porque é ligada a essa incapacidade intelectual do negro. Lembra um dos conceitos de escravidão? O escravo não é tratado como pessoa, ele é uma coisa, uma ferramenta de trabalho. Então há essa imagem negativa construída em torno da figura do escravo, que ele não tem a capacidade intelectual das outras pessoas. Então, ele está se referindo à ideia de que o negro tinha como função apenas servir, não criar, servir. Então ele está falando que precisamos combater essa obra. O negro é um ser humano e, como qualquer outro ser humano, tem todas as suas capacidades absolutamente íntegras. Então precisamos lutar contra essa obra que a escravidão deixou, esse estereótipo, essa imagem negativa vinculada ao negro. Repara, Joaquim Nabuco, ainda à época do fim da escravidão, da abolição da escravidão, falando sobre isso. Precisamos acabar com esse estereótipo, com essa imagem criada. Essa luta, então, não é de hoje. Essa luta já vem de muito tempo. Ok? Mais uma tarefa para você responder. A gente volta daqui a pouco. Vai lá!
José Bonifácio, um dos patriarcas da independência, escreveu esse texto sobre o comércio de carne humana. Olha que forte essa expressão. E duas perguntas para você responder. Qual é a posição dele, José Bonifácio, com relação à escravidão? Que posição ele está defendendo? E ainda, essas ideias que ele está defendendo estão em qual momento da história do Brasil? Em que época ele escreveu isso? E olha como eu te facilitei a vida que eu coloquei a data do texto. Ficou muito fácil para você. Então essa última aí é tranquilinha. Vamos mais para a primeira questão. José Bonifácio era contrário à escravidão. E ele estava propondo uma transformação gradual, aos poucos. E essa transformação envolveria, entre outros aspectos, a abolição do tráfico de escravos e um processo educativo. Esse processo educativo, a médio e longo prazo, iria transformar os ex-escravos em homens livres e ativos. Repara, não é só acabar com a escravidão que ele está propondo. Ele está propondo um processo de inserção do negro na sociedade. Dando liberdade, dando uma palavrinha bem legal, autonomia para essa população, então, que não seria mais escrava. Então não é só a proposta de fim da escravidão, tem um projeto maior. Ainda a última, mais fácil. As ideias estão em qual momento? Independência do Brasil. Eu coloquei antes o título, o ano, lá junto com você no texto, 1823. Você achou facinho, Independência do Brasil, que foi em 1822. Fácil, né? Ei, após a abolição, ok? 13 de maio de 1888, acabou a escravidão. E após a abolição? Procura se firmar com pessoas... como pessoas livres na sociedade. Os negros vão procurar então isso. Somos livres e vamos conviver como pessoas livres nessa sociedade. Essa é a grande busca dessa população que agora é ex-escrava. Nas áreas rurais, como era essa busca, essa procura? Negociação com os senhores pela permanência nas fazendas, claro, em troca de salários, de direito de ter uma roça ou de um tratamento digno, como um trabalhador. Na área rural, a negociação diretamente com o seu ex-senhor, com o dono da terra. Na cidade, muitas vezes, ainda sobre a área rural, o tratamento continuava o mesmo e muitos libertos ocupavam terras abandonadas. Muitas vezes no interior, vários libertos saíam dessas fazendas e buscavam terras abandonadas para tentar ter uma roça, um meio de subsistência, plantar o necessário para comer. Isso era rural. Já muitos se mudavam para as cidades em busca de melhores condições. Se não dá para ter boas condições de vida para negociar na área rural, vamos para a cidade tentar algo. Alguns conseguiam empregos em fábricas, isso em cidades maiores. Conseguia-se emprego em fábricas, exatamente em cidades que já possuíam alguma indústria. Muitos ficavam desempregados pela preferência dada aos imigrantes europeus. Imigrantes europeus chegando ao Brasil, você lembra que a gente já falou disso numa aula sobre movimento operário até, e a influência dos imigrantes europeus entre os operários brasileiros. Lembra dessa aula? Então, esses imigrantes muitas vezes tinham preferência em relação aos negros. Já outros faziam o famoso bico, em troca de pouco dinheiro, algo para sobreviver. Repare, existe uma luta então para se inserir na sociedade. Não somos mais escravos e precisamos de um tratamento digno, de um salário, de condições de vida. Responde essa questão no caderno sobre a música do Gilberto Gil, que a gente já vai voltar a conversar.
Depois que você leu essa música do Gilberto Gil, você lembrou da imagem da notícia de jornal que a gente abriu a aula? Os negros em posições entre os maior número de desempregados, com um salário menor, ou seja, em posições menores nessa hierarquia de trabalho. Essa música vai trazer muito essa referência aí para você também. Então você que conseguiu associar, ficou muito mais fácil. E a pergunta, qual é a origem histórica que desencadeia essa história que o Gilberto Gil conta? De onde se origina isso que ele está falando? É óbvio que a origem disso é a adoção do trabalho escravo. A escravidão no Brasil é o motivo da música dele. Então, essa adoção do trabalho escravo. A segunda pergunta, quais os elementos da nossa realidade de hoje, atual, estão presentes no trecho da música? Lembrou da notícia de jornal do começo da aula? Olha aí. A presença dos negros em atividades subalternas, inferiores, menores e mal remuneradas, geralmente em condições de subempregos e relacionadas ao trabalho braçal. Não todos, uma boa parte. Então você vai lembrar do início da aula, daquela notícia de jornal sobre os negros serem maioria entre os desempregados e com um salário muito menor. Lembrou? Ficou fácil de associar. Ei, após a abolição, a Lei Áurea foi muito importante, é inegável, ponto, é isso. Ela acabou com a escravidão no Brasil. Foi importante, não há dúvida. Mas a liberdade jurídica, ela não garantiu uma passagem direta, imediata, para um mundo de plenos direitos civis. E essa ideia é muito importante, direitos civis. A lei não colocou condições que garantiam isso para a população negra. Então, a vida permanecia precária dos ex-escravos após a abolição. A lei não dava informações sobre a inserção desse negro na sociedade. A Lei Áurea, ela simplesmente declarava extinta a escravidão no Brasil, ponto. Mas em quais condições esse negro ia se inserir na sociedade, aí é por conta de cada um. Ei, então, além da luta por emprego, por moradia, por salário, quais as outras lutas dessa população ex-escrava após a abolição? Enfrentamento ao racismo, repara como ela permanece, a luta contra o impedimento à livre circulação, então o preconceito muito forte ainda com relação a esse ex-escravo, e a dificuldade de praticar as suas religiões de matriz africana. Então repara como essas lutas permanecem ainda hoje. Em pleno século XXI, mais de 130 anos após o fim da abolição, essas lutas permanecem. Para conversar sobre isso, tem duas imagens e você vai ver um exercício para a gente conversar. Responde aí para a gente.
uma pintura do século XIX e uma foto atual. Conseguiu comparar essas duas imagens? Então aqui, ó, você tem uma pintura do século XIX e uma foto de 2019 do seu lado direito. Conseguiu descrever as imagens? Você tem aqui uma família de negros numa casa extremamente simples, coberta aqui com folhagens, num chão batido, muitos filhos. Repara que não tem uma condição de luxo, de riqueza, de uma cidade muito organizada. Não. Do lado direito, você tem a imagem de água parada, ou seja, de falta de saneamento. Você tem uma imagem de lixo e você tem uma imagem de uma mulher lavando as suas coisas nessa água parada, com uma situação ao fundo de casas também numa condição de pobreza. Conseguiu perceber isso nessas duas imagens, né? É possível afirmar que existem mudanças e que existem permanências entre o que é retratado? Século XIX, 2019. Existe uma permanência? Você conseguiu reparar o que permanece nas duas situações? Reparou na situação que mostra a pobreza, que mostra uma vida precária, uma vida de baixos salários, uma vida por tentar se inserir na sociedade. Existe mudança entre os dois cenários? Você conseguiu perceber ainda muito dessa mudança? Então, esse exercício vem para você perceber como ainda a luta pela população negra para se inserir na sociedade ainda é grande no Brasil. Como tem poucas mudanças de um cenário para o outro e as permanências ainda são muitas. Gravou isso da aula de hoje? Então, galera, na aula de hoje, você aprendeu que a luta pelo fim da escravidão foi um processo longo. Lembra todas as leis e toda a caminhada? Foi um processo longo. Ainda, a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil, não garantiu todos os direitos civis da população que era escrava, nem garantiu a inserção, a colocação dessa população ex-escrava na sociedade. Ela não garantiu, ela decretou o fim da escravidão, mas não deu meios para essa população se inserir na sociedade. E ainda, a população negra permanece em condições precárias. Foi isso basicamente que a gente viu na aula de hoje. Então, povo, a gente vai ficando por aqui, a gente volta na próxima aula para conversar mais sobre essa inserção da população negra na sociedade. Tchau, galera, até a próxima!